A partir de agora nós vamos analisar esse tema muito importante, que é a família organizada. E vamos falar de algo muito especial, que são as finanças. E para tanto, nós convidamos alguém muito especial aqui. Nós convidamos o pastor Natanael. O pastor Natanael é o nosso líder da área das finanças aqui da associação. O pastor Natanael é o nosso pastor que cuida da Casa do Tesouro. E você que acompanha aí a Mordomia Cristã sabe que já falamos muito da Casa do Tesouro em todos os nossos programas. Pastor Natanael, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebermos você aqui. Saúde aí às EDM6 de toda a nossa associação. Boa tarde, pastor. É um prazer estar aqui com cada um de vocês, por modo virtual, né, pastor? Mas estamos juntos. E esse é um tema que eu aprecio muito e tenho tentado, assim, através das orientações bíblicas, seguir esse tema a risco. Que bom, pastor. Eu estou aqui de olho na tela, estou de olho no pastor e estou de olho na mensagem aqui no chat. Ainda tenho que acompanhar a equipe que está orientando aqui. Acabei de receber uma mensagem aqui do meu amigo pastor Gideone Shoa, e ele diz assim: você fala de todos e não fala do meu distrito. Um abraço para todos aí do distrito de Nova Porto Velho. Pastor Gideone, ok, meu amigo, paguei a dívida. Pastor Natanael, nós sabemos que a importância de fazer as coisas com planejamento. E para que a família consiga executar com eficácia, né, as suas atividades e possa crescer em todos os aspectos, é importante que haja um planejamento. Falou em planejamento na família, principalmente na parte financeira, tem que falar de orçamento familiar. Então, eu quero te perguntar aqui, primeira pergunta: como fazer um orçamento familiar? Pastor, esse é um tema, eu digo assim, até difícil de se fazer na família. Por quê? Nós, muitas das vezes, nós queremos fazer as coisas da nossa forma e não quer parar junto com a família para discutir o tema. E esse é um perigo que acontece hoje em nosso meio, no meio dos cristãos mesmo. Então, a primeira dica que eu daria: tire um tempinho para discutir isso com a família, tá? Isso deve ser organizado com a família. Não é você, eu sou o provedor, eu sou o único que tenho a renda familiar, eu vou fazer do meu jeito. Não. Reúna a família. Primeiro ponto reúna a família. Depois, saiba quanto você ganha. Muitas das vezes a gente quer fazer em casa tem as nossas despesas e a gente não para nem para olhar quanto que realmente a gente ganha. E quando você para e começa a ver, eu ganho tanto, e aí você vai partir para o teu planejamento em si. Então, como você sabe quanto você ganha, e você vai saber o quanto pode gastar. E aí, como que você vai elaborar um orçamento familiar? Primeiro você tem que traçar as suas prioridades. Nós, lá em casa, quais são as nossas prioridades? Primeiro Deus. Eu começo com a parte de Deus, separando o que é dele. Esse é o primeiro item da lista. Eu ganho R$1.000, eu já tiro ali meu dízimo, eu já tiro a oferta, meu pacto. Nós praticamos um percentual, pastor William, um percentual em casa de pacto. Então eu já tiro aquele percentual. Depois que a gente tira, sobrou lá R$800. Desses 800, aí eu vou ver o que é mercado, o que é transporte, o que é educação, e eu vou listar na ordem de prioridades. E essa prioridade, pastor William, a gente tem que discutir com a família. Às vezes a gente quer ser individualista e isso nos atrapalha. Então, a partir daí, eu começo a dividir. Olha aqui, eu vou gastar com o mercado tanto, eu vou gastar com transporte tanto, com educação tanto. Depois, a gente não pode esquecer também, a gente tem que fazer uma reserva. Às vezes a gente tem uma desculpa, pastor, e a gente diz, mas eu ganho tão pouco, como que eu vou fazer uma reserva?
Eu fui educado desde criança a não gastar tudo que ganha. Desde criança. E eu lembro quando eu entrei aqui na associação. Ganhava um salário mínimo e... Bem, eu era digitador na remessa. E todo mês, nem se fosse R$5, pastor William, eu colocava na poupança. Porque eu aprendi que, por mais que eu ganhasse pouco, eu não poderia gastar tudo. Porque eu tinha que ter uma reserva. Ok. É bom estar aqui com o administrador financeiro que, das perguntas que a gente elaborou, ele já vai respondendo todas de uma vez. Mas antes tem mais perguntas. Mas eu quero aproveitar e pagar minha dívida. Pastor Abraão, Distrito do Bosque, um abraço para todos da equipe que estão se manifestando ali, já vi. Deus abençoe vocês. Pastor Aécio, lá em Boca do Acre, com a sua equipe reunida também. Um abraço. Pastor Adiel, do Novo Distrito, João Alves. Um abraço aí para Cruzeiro do Sul. Pastor Robson Klein, meu amigo. A equipe agora foi dividida, que era a maior do nosso campo. Agora tem 2 equipes, uma João Alves e uma Distrito aí Central de Cruzeiro do Sul. Um abraço para vocês, tá bom? Pastor Natanael, aqui uma coisa importante. Parece até mentira, mas não é, é fato. Muitos de nossos irmãos estão atrelados com dívidas. Não deveria isso acontecer, penso eu. Ellen White confirma que é um mau testemunho muito grande. Pastor, se há alguém que está aqui nos assistindo, que faz parte da EDMC e porventura caiu nessa armadilha e que depois vai ter que explicar para a igreja como sair das dívidas, qual o conselho que o senhor dá para se livrar dessa armadilha que são as dívidas? Pastor, esse é um grande mal. Isso atrapalha a vida espiritual, isso atrapalha o relacionamento. Então, isso é um grande mal que está ao nosso redor. As facilidades hoje, você abre uma conta, eles te dão R$1.000 de crédito fácil. Um cartão de crédito, um limite. Eles dão fácil para você um limite, para você já entrar já se endividando. Então, isso é um grande mal. O primeiro conselho que eu daria é encarar de frente o problema. Encara de frente. Eu estou devendo, então eu tenho que falar assim, eu tenho que ter consciência, né? Consciência que eu estou devendo. Primeiro, eu preciso saber quanto estou devendo. Depois que eu saber tudo isso, eu tenho que chamar novamente, pastor, a família. E eu preciso dividir isso com a família. Porque se eu tenho o limite do cartão de crédito estourado e estou lá no rotativo, que hoje nem o rotativo tem, na verdade o banco te parcela o restante, mas cobrando juros absurdos. Se eu tenho essa bola de neve acontecendo, eu preciso sentar com a família e falar assim, ó, eu devo tanto, nós devemos tanto. Não é eu devo, nós devemos, porque a família faz parte daquilo ali. E aí a gente começar um planejamento. Tem dívidas que você não vai conseguir pagar com 1, 2, 3, 4 meses, até nem um ano. Mas faça um planejamento, negocie. Quando é cartão de crédito, amigos, cartão de crédito é uma bênção e uma maldição. Bênção para quem sabe usar e uma maldição para quem não sabe. Se você não está conseguindo pagar a tua fatura completa, quebre esse cartão, ligue para o banco e negocie. Então você encare a dívida de frente e faça as negociações. E honra com compromisso. Aí, pastor, dentro do orçamento familiar, você já prevê esse pagamento dessas dívidas. Ok, pastor Raimundo Nunes acabou de comentar aqui que as orientações estão muito boas. Valeu, pastor, pela participação aí. E eu preciso pagar minha dívida aqui. Pastor Francisco Mauro vai donar a equipe ali, uma bênção. Obrigado, um abraço para todos vocês aí nesse momento. Pastor Ebert mandou uma foto aqui para mim da equipe chateada comigo, porque não mandei um abraço. Amigos, um abraço para todos aí. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe ricamente. Aí, pastor Peter Abreu aí, senador Guilmar, um abraço para toda a equipe, os amigos aí da equipe, Cristóvão, Rodrigo e companhia. Deus abençoe vocês, tá bom? Pastor Natanael, agora a terceira pergunta, tão importante quanto as duas. Eu tenho filhos, você também tem. Por sinal, tenho 2 filhas, você também, né? Nós sabemos o tesouro que são nossas filhas. Como ensinar o planejamento financeiro
para nossos filhos, independente da idade, pastor. Isso é uma grande responsabilidade. Ellen White fala muito isso no livro Orientação para a Criança, no livro Conselhos sobre Mordomia. Eu sei que você tem uma maneira especial, didática aí de ensinar para a gente. Como ensinar para as crianças planejamento familiar financeiro? Pastor, isso tem que ser de bebezinho, de bebê. Ainda no colo. Nós temos que... a criança ela deve ter que ensinar nos primeiros dias. Esses dias eu conversando com um colega, o filho tinha acabado de nascer e ele já tinha um envelope de dízimo. Porque ele fazia uma poupança para essa criança e devolvia o seu dízimo. Mas já era dizimado. Mas ele fazia porque ia junto com a criança e devolvia nas salvas. Isso eu estou falando para a questão espiritual, aqui é a questão espiritual. Mas nós, como os pais, aqui nós precisamos de ensinar desde cedo. O que você compra para o seu filho influencia também na vida adulta. Porque, às vezes, a forma que você... eu tive uma infância muito pobre, agora eu vou dar o que eu queria ter. Pastor, isso é um erro. Nós precisamos de fazer algumas coisas que a criança quer e tal, mas nós precisamos de ter cautela nas coisas. Você entrar numa loja e a criança pedir, pai, eu quero isso, você lá comprar, pai, eu quero isso, você tem condição de fazer isso? Né? Pai, eu quero aquilo, vai lá e compra. Isso é ruim. Nós precisamos, eu parto do princípio assim, nós precisamos de colocar na mão da criança, daqui a pouco quando ela estiver aí, dos seus 5 anos, seus 4, 5 anos, dá uma mesadinha. E ela começar a administrar isso. E você, como pai, mais conhecedor, começar a explicar para os seus filhos, como melhor gerir os recursos. Filho, você tem aqui R$50, R$10, que seja, por mês, a gerir esse recurso. Olha, isso aqui você vai tirar a parte da fidelidade, isso aqui vai sobrar, então o que você pode gastar, o que você deixa como uma reserva. Isso é desde cedo, pastor. Se ensina desde cedo, porque vai crescer e na vida adulta vai ter as mesmas práticas. Eu estava pensando aqui, o pastor Nathanael, falando da relação do que você está falando com o que o pastor Marcelo falou, né? Acho que uma pessoa que está com dívida, que não ensinou seus filhos a administrar bem, certamente vai ter muitos problemas de saúde. Mais uma vez, abraço aí, pastor José Medeiros, estive em Buritis há pouco tempo, irmão Devaí ali, toda a equipe, o Everton aí, um abraço para vocês lá em Buritis, tá bom? Pastor Alican lá em Cujubim, Itapuã Oeste, a equipe abençoada aí, um abraço para vocês também, pastor Fabiano, aí em Jaru, Central, Deus abençoe vocês, um abraço, pastor Carlos Pacheco, a equipe aí de Jaru, Jorge Teixeira, um abraço para todos vocês também. Meu amigo pastor Carlos Oliveira, com a sua linguagem peculiar, disse que eu estou queimado com o Distrito Tancredo Neves. Estou queimado nada. Um abraço para todos vocês aí, tá bom? Não quero queimar não, hein? Estou bem, hein, pastor? Pastor Nathanael, voltando aqui ao tema, aqui uma coisa interessante. Muitos de nossos irmãos gostam de comprar as coisas parcelado. A minha pergunta nós somos muito tentados a comprar sempre coisas parceladas. É melhor comprar parcelado ou é melhor comprar à vista? Mas pastor, a vista demora muito, né? Qual é o melhor, pastor? Explique para a gente aí. Pastor, à vista sem dúvida. Quando você compra à vista, você consegue negociar melhor. Quando você compra parcelado, hoje nós temos a opção, mas isso era antigamente, que à vista era mais barato. Não é antigamente. Eu mesmo, eu compro à vista. E se o camarada fala assim, é R$100, eu ganho R$1 fácil daquele, pelo menos R$1 eu ganho. Eu falei assim, não, estou pagando. Mas aí a pessoa fala assim, não, é R$100 e eles me parcelam em 10 vezes. Vai ser o mesmo preço e tal. Quando você parcela, você não fica só naquela compra, pastor. O maior problema é esse. É que você não fica só naquela compra parcelada. Daqui a pouco aparece mais uma necessidade mesmo, e às vezes aquilo ali está inclusive no teu orçamento. Você daqui a pouco, é mais um item que custa R$200, eu vou parcelar novamente em 10 vezes. Daqui a pouco você tem parcelas maiores do que você ganha. Então, pastor, sempre as parcelas é um caminho perigoso.
Você me falou agora, me veio à mente aqui as promoções, né? Geralmente promoções estão associadas aí a parcelas. Qual o perigo da gente cair nessa armadilha das promoções também? Será que tudo que está em promoção é realmente para a gente aproveitar e comprar? Promoção é uma tentação grande. Não vou falar aqui que é principalmente para as mulheres não, tá, pastor? Mas brincadeira, gente. Mas a promoção é um perigo também, é um caminho perigoso. Porque nos leva a gastar, pastor, sem realmente precisar. Quando você pega uma promoção no item que você realmente já está planejando comprar, tudo certo. Aí você fez uma boa compra. Mas às vezes, você fala bem assim, pode ser que eu precise disso. Aí eu vou comprar porque está na promoção. E às vezes fica na caixinha lá. E você nunca usa, né? Isso é você usar o dinheiro abençoado por Deus de forma errada. Então as promoções nem sempre é uma boa forma de você adquirir. Não, sim. Pastor, em meio à pandemia, alguns tiveram muitas dificuldades, né? Principalmente quem é autônomo, teve muitas dificuldades nesse período. Mas nós pensamos também que aquele que é funcionário público, aquele que é concursado, é estatutário, teve suas dificuldades. Então eu pergunto para ti, em meio à pandemia, quais são as dicas aí para nós equilibrarmos o orçamento? Pastor, muitos a gente sabe que teve perda de rendimento durante a pandemia. Mas se você não teve perda de rendimento, mesmo assim você tem que ter cuidados. Um conselho meu aqui é: viva mais simples. Faça mais com menos. Compre o essencial. Lá em casa a gente tem o costume de perguntar 3 vezes: eu preciso mesmo disso? É isso mesmo? Então, pastor, a gente precisa de viver de forma mais simples, principalmente nesses momentos de incertezas. E a gente vivendo de forma mais simples, a gente vai gastar menos. Esse é um ponto que eu aconselharia nesse momento difícil que a gente está vivendo. Pastor, você colocou num ponto muito importante que eu acho que tem tudo a ver com a espiritualidade. Nos últimos dias, antes de Jesus voltar, Jesus quer cada vez que nós nos tornemos pessoas mais simples. A simplicidade é um passo grande para a humildade, né? E eu vejo que muitas das vezes somos tentados a ostentar. Nós estamos vivendo num mundo de ostentação. Está aí os Faces, Instagram, redes sociais da vida. Como é que nós podemos vencer essa tentação da ostentação e nos tornarmos pessoas mais simples, mas também vivendo com qualidade de vida, dentro do orçamento? Pastor, a gente viver de forma mais simples tem muito a ver também com o relacionamento que eu tenho com Deus. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus mais próximo, Ele vai me mostrar como que eu posso viver de forma mais simples e testemunhar melhor, inclusive. Tem um texto que em Ageu 2:8, que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. A Ele pertence tudo. Ele me colocou em minhas mãos para eu administrar. E se eu não administro esses recursos que Ele colocou em minhas mãos de forma mais organizada, mais consciente, eu também posso entrar em pecado, pastor. Então, o relacionamento com Deus, e eu colocar as coisas deles em primeiro lugar, esse relacionamento com Deus vai me trazer essa consciência mais perto dele, né? Benção, quero mencionar aqui, eu comecei a receber muitas mensagens de queimação aqui, estão me queimando aqui no WhatsApp, não pode. Pastor Mário Calegão e sua equipe, um abraço para você e para toda a sua equipe também. Pastor Arlindo Pacheco aí do Conjunto Buritis, um abraço forte. Pastor Leonardo lá de Tarauacá disse que toda a equipe está reunida, um abraço forte para vocês também. Lá de Apuí, Pastor Maciel, estou vendo aqui na tela, a equipe de Apuí aí, um abraço para todos vocês aí, meus amigos. Pastor Natanael, espiritualidade e finanças andam juntas. Eu creio assim. Penso eu que se um chefe de família, ele está com dívidas ou ele está sem dinheiro, né, está no vermelho no orçamento, ele tem dificuldades para dormir, vai ter dificuldades para
ler a palavra de Deus, para ter comunhão com o Senhor. Então, eu te pergunto, quais são as bênçãos que Deus promete para aquele homem, para aquela mulher que decide ser fiel a Deus, inclusive no planejamento familiar? Pastor, o pouco com Deus é muito. Então nós, como cristãos e conhecedores da verdade, nós precisamos, eu falei um pouquinho na pergunta anterior, da questão do relacionamento. Esse relacionamento que eu tenho com Deus, ele nos faz refletir melhor nas coisas e que fazemos e o que somos. E a gente consegue administrar melhor esses recursos. O momento em que eu administro esse recurso, conforme Deus tem me orientado através do Espírito de Profecia. Administração Eficaz é um livro tremendo. Nós, todos os adventistas do sétimo dia, deveriam ler aquele livro, reler. O momento em que eu administro esses recursos, de forma, trazendo assim, em cima da orientação que Ele nos dá, a nossa vida vai ser diferente, pastor. Às vezes a gente tem a tendência de falar assim, mas se eu devolver meu dízimo, minhas ofertas, eu vou ficar mais rico. Não é isso. Claro, as bênçãos recaem a cada dia, a cada momento. Eu sinto isso na minha casa. Por eu e a minha família, nós seguimos as orientações de Cristo na fidelidade cristã mesmo ali, e eu sinto isso a cada momento. Então vale a pena, pastor, experimentar. Amém. Deus seja louvado. Aqui estamos partindo para o final. Um abraço aí para Nova Mamoré, Nova Dimensão aí, distrito do pastor César Pérez. Um abraço também para Guajará-Mirim, pastor Anderson Sabino e toda a sua equipe ali, que estão reunidos. Amigos, estamos chegando ao final, mas eu quero pedir agora ao pastor Natanael que dê um relato próprio, um testemunho pessoal. Pastor, eu sei que o senhor, a gente já conversou muito, sempre eu procuro conversar com o pastor Natanael essa questão das finanças, da fidelidade, e sei que você é um mordomo fiel, junto com a irmã Norma e sua família. Pastor, realmente vale a pena ser fiel nos dízimos? Vale a pena ser pactuante? Eu queria que você desse um recado final aos membros da EDMC, aos pastores que aqui estão, sobre a fidelidade nos dízimos e nos pactos. Pastor, eu não tenho dúvida. Eu fui criado, meus pais me ensinaram desde cedo que eu preciso ser fiéis nos dízimos das ofertas. Eu já contei isso em alguns lugares que eu preguei. Desde cedo, eu plantava tomate, nós plantávamos tomate e horta. Meu pai, ele dava uma carreira de tomate para que eu cuidasse, e quando eu colhesse, ele pegava, pesava, dava 3 quilos. Era R$1 o quilo, ele me dava R$3 e falava bem assim, o que tem que fazer agora? Tirar o dízimo e tirar a oferta. Depois ele falava mais uma coisa ainda, pastor. Tua Bíblia está boa? Teu inário está bom? Ele queria ensinar a mim que as coisas de Cristo, de Deus, eram mais importantes do que as coisas materiais. Eu queria muito comprar um carrinho. E ele, óbvio, às vezes no final do mês, quando acabava aquela safra ali, juntava, não dava para comprar o que eu queria, ele chegava lá e inteirava. Mas ele ensinava assim, ele queria que desde cedo eu entendesse que Deus é o dono das coisas. Ele que nos dá as coisas, e eu preciso saber administrar de forma correta o que ele me deu. E isso eu tenho hoje para a minha vida. Entrego uma mesadinha lá para as minhas filhas, primeira coisa que ela faz, tirar ali o dízimo e a oferta da mesada. Aí você pode perguntar assim, mas você não já dizimou e ofertou disso? Sim, eu já fiz, sim, mas elas precisam de participar. Então, eu desafio a você que está aí, experimente isso. Quando você experimentar ser um fiel... Pastor, eu falo assim, ser dizimista é muito fácil. Agora, seja um pactuante fiel. Experimente isso, depois você vai me contar. Como, o que isso faz de diferente na nossa vida. Glória a Deus, Deus seja louvado. Termino aqui mandando um abraço para os amigos de Montenegro, pastor Wallace e a sua equipe aí. Deus seja louvado por isso. Vocês viram a importância de nós sermos fiéis.
em todos os aspectos, mas também no planejamento financeiro da família.